Amém? Nós vamos ler 2 textos. 1 Samuel. Interessante que eu já ouvi o pastor Antônio José pregar esse texto. E o Senhor me trouxe à memória esse texto. E nós vamos passear um pouco dentro da palavra de Deus, daquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. 1 Samuel, verso 18, parte B. Eu lerei 2 trechos da palavra de Deus, o outro também vai se encontrar em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Vocês me ajudam quando respondem, né? Intercedem por nós. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel, e verso 18, parte B. Diz assim a palavra do Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Você diga, ela seguiu o seu caminho. E em Filipenses capítulo 3, do verso 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você diz, prossigo para o alvo. O que o Senhor me fez trazer um tema a respeito deste assunto, o tema que o Senhor falou muito ao meu coração estes dias foi: mesmo em dias difíceis, prossiga. Glória a Deus. Você pode olhar para quem está do seu lado, para ela não esquecer esse recado de Deus nesta noite. Diga assim, mesmo em dias difíceis, prossiga. Será que nesta noite tem alguém que já pensou em parar? Com certeza. Com certeza. Né? Quando a gente entra na palavra de Deus e observa a palavra de Deus, a gente encontra dias difíceis expressado em tempos trabalhosos. E quando eu comecei a ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a 5, eu vi ali o apóstolo Paulo enumerando várias características sobre este tempo tão difícil e tão trabalhoso, que é este tempo que nós estamos vivendo. E o que mais me chamou a atenção foi a característica desse tempo. É um tempo onde nós estamos vendo que parece que o sentimento de egoísmo, de orgulho, de rebeldia, de ingratidão, de crueldade e fidelidade, parece assim que é o que nós vemos a todo momento, em todo contexto familiar e em todos os lugares. Em todos os lugares. E quando eu comecei a meditar nesta palavra, o Senhor me trouxe à mente um grande homem de Deus, que já foi cantado nesta noite aqui neste lugar. E nós sabemos que o que mais nós vivenciamos nestes dias, por causa deste tempo trabalhoso, é um desgaste emocional. E nós vemos aqui um grande homem de Deus passando por um momento difícil na sua vida. E o Senhor me fez lembrar do profeta Elias. E lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17 ao capítulo 19, a gente vê a história deste grande homem de Deus. E o Senhor me levou a ler a história deste homem e atentar para o que acontecia na vida dele.
para o que o levou para um desgaste emocional, uma exaustão emocional. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre a vida do profeta Elias. E nós vemos na história do profeta Elias, desde o capítulo 17, quando o Senhor o levanta, quando o Senhor o chama para falar a sua palavra. E a palavra profética que o Senhor deseja que ele fale é sobre aquela nação que ia ser julgada através de uma grande seca que viria para julgar a nação de Israel. E com certeza não seria nada, aquela palavra profética não seria bem recebida. Tanto que o governador, o governante daquela época, o rei Acabe, muito se enfureceu ao lado de sua esposa Jezabel. E diz a palavra de Deus que ele foi lá, o homem era corajoso, irmãs. Ele foi lá, e profeta de Deus tem que ser corajoso. Glória a Deus. Profeta tem que ter coragem de falar. E nós estamos vivendo em dias tão difíceis, tão trabalhosos, que muitas vezes você volta, engole a palavra, vê ali a situação, mas fica pensando, Senhor, será se eu falo, será se eu não falo? Mas quando o profeta é dirigido pelo Senhor, ele tem poder, ele tem ousadia, ele é cheio do Espírito Santo, então ele não recua, ele fala a palavra, porque não é dele, é enviada do Senhor. Então quando ele se expressa ali diante do rei Acabe, dizendo haverá seca, por causa da rebeldia do povo, que tem se afastado de Deus, tem se envolvido com os deuses estranhos. Por isso o Senhor vai trazer o castigo sobre esta terra. E diz a palavra de Deus que quando ele lança a palavra sobre a nação, e avisa para o rei Acabe, o Senhor diz para ele, meu filho, agora eu vou te levar para um lugar onde tu vais só aguardar os acontecimentos. Isso estou parafraseando aqui o texto. Porque Elias, neste momento, uma das coisas que nos levam a parar nos dias difíceis, e o que nós estamos mais vivenciando nestes dias, é as emoções desequilibradas, é o desgaste emocional. Amados, quando eu comecei a escrever, o Senhor me falou assim, para as mulheres mesmo, não é a atividade secular que nos cansam tanto, não é a atividade doméstica que nos cansam tanto, mas sim o desgaste emocional, que muitas vezes querem nos paralisar. E foi o que aconteceu com o profeta Elias. Foi o que aconteceu. Mas neste momento, só existe um tempo de Deus, permissão de Deus para que venhamos parar por um tempo. E neste tempo em que Ele leva a palavra que não agrada, o Senhor diz assim, agora eu vou te levar para um lugar de descanso. Agora eu vou cuidar de ti. Agora eu vou te levar para um esconderijo, o meu esconderijo. Neste tempo tu será guardado. Neste tempo tu vai aguardar ali, descansando na minha presença. Porque quando a gente começa a ler, a gente vê o cuidado de Deus para com o profeta Elias. Neste momento, o Senhor permite que ele pare por um tempo. Mas parar só é permitido pelo Senhor para o servo de Deus quando vem de Deus. Quando vem do Senhor. E parar é só por um tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus para parar. E a palavra de Deus diz que o profeta, ele foi levado para um ribeiro de Querite. E ali ele foi alimentado pelo Senhor. E ali ele foi cuidado pelo Senhor. Ali ele estava tranquilo, porque o Senhor estava cuidando dele. O anjo do Senhor vinha para alimentá-lo, né? Para confortá-lo. E quando ele sai dali que o ribeiro seca, o Senhor ainda o cobre com o seu cuidado. E diz assim, agora você vai, meu filho, ser cuidado por uma viúva.
quando eu vejo essa situação na vida de Elias, eu fico pensando assim, Deus estava brincando com Elias nesse momento, né? Porque olha para Elias e diz assim, eu vou te levar agora para uma viúva. Talvez no pensamento de Elias era uma viúva rica, mas quando ele chega lá, irmãs, a viúva estava catando gravetos para fazer um fogo e comer o último pão que ela tinha, ela e o seu filho. Isso fala de dependência de Deus. Além de falar de dependência de Deus, porque profeta tem que andar na dependência do Senhor. Tem que parar quando ele quer, tem que ir quando ele quer, né? Tem que falar quando ele quer, está ouvindo, Vaz? Tem que ir na direção do Senhor. Tem que estar na direção do Senhor. E o Senhor leva ele para ser cuidado pela viúva. Por quê? Porque o Senhor naquele tempo, o Senhor queria não só cuidar dele, mas o Senhor queria cuidar também da viúva através do profeta. Então não pense, homem e mulher de Deus, que quando o Senhor te levanta, quando o Senhor te envia, olha, vá com segurança, com certeza que Ele está contigo. E que Ele vai mandar toda a provisão neste negócio. Porque o negócio vem dEle. E o Senhor queria cuidar e trazer livramento para aquela viúva. Aquele tempo foi o tempo que o Senhor quis restaurar, renovar o profeta Elias, gerar nele forças. Mas ele estava bem conformado naquela zona de conforto. Não é? E quando o Senhor nos leva para um tempo, para ficar parados, a gente só não pode se acostumar nesta zona de conforto. Porque tem trabalho mais adiante para fazer. Ele só te deixa um pouquinho de tempo para ser renovado, restaurado, fortalecido. Eu não sei qual é o tempo que Deus está te fazendo atravessar. Mas uma coisa eu te digo, fica tranquila, se renova, busca mais a Ele. Faz mais propósito com Deus, jejuma mais. Faz mais campanha de oração. Este é o tempo que o Senhor está te dando para te alimentar, para te fortalecer, para te renovar. Porque vai ter o tempo que Ele vai chegar e vai te dizer, levanta-te, porque o teu lugar não é mais aí. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor no céu estava vendo todas as coisas, sabia todos os cenários, o que ia acontecer, o que estava para acontecer, mas Elias não. O Senhor não nos revela todas as coisas. O Senhor quer nos ensinar, homem e mulher de Deus, a vivermos na dependência do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Depois o Senhor diz a Elias, Elias, volta, vai a Acabe, fala com ele e diz que vai haver chuva. Amados, a fome em Samaria era terrível. Era terrível. E com certeza Acabe, Jezabel estavam realmente irados com o profeta. Porque achou que foi ele realmente que fechou as portas do céu. Que foi porque ele quis fechar as portas do céu através da sua oração. Mas quando o Senhor levanta novamente, quando o Senhor fala ao profeta, vai e volta e dá a ele a notícia que vai ter chuva. Vai chover novamente sobre a face da terra. E que ele corra, porque senão a chuva vai pegar ele. E diz a palavra de Deus que nesse tempo foram 3 anos e 6 meses. Olha, 3 anos e 6 meses o profeta estava parado. 3 anos e 6 meses. Eu sei que nesta noite o Senhor fala particular com alguém aqui.
O Senhor, nesta noite, Ele veio te dizer que o tempo de ficar parado passou. E Ele vem a ti para conversar contigo. Assim como veio e falou com o profeta Elias. Quando Elias dá o recado, e ali o Senhor novamente fala para ele como é que ele deveria agir naquele tempo, como ele deveria purificar e santificar a nação de Israel, porque eles não sabiam mais a quem adorar, estavam muito confusos, não sabiam discernir se adorassem a Deus ou se adorassem a Baal para que fossem abençoados. E era necessário o profeta ali fazer um divisor de águas naquele momento para aquela nação. E levar a palavra de alerta, levar a palavra de afirmação para aquele povo, dizendo: olha, se vocês acreditam em Deus, o nosso Senhor, sigam, mas saiam destes dois lugares que vocês estão querendo viver. Ora querem ter Deus, ora querem ter Baal na vida de vocês. Ora vocês estão seguindo a Baal, ora vocês querem seguir a Deus. E não é isso que eu quero, porque o meu lugar eu não dou a ninguém. A ninguém. O meu lugar de adoração eu não dou a ninguém. E o Senhor foi ali para chamar a atenção daquela nação através do profeta Elias. E diz a palavra do Senhor que depois que Elias coloca a lenha, vem fogo do céu e consome aquele altar, e ele mata todos os profetas de Baal, todos os profetas da deusa Aserá. Aí, amados, o negócio ficou bem estreitinho na vida do profeta Elias. E ele recebe um recado. Ele recebe um recado do mensageiro de Jezabel dizendo: olha, é interessante como o diabo ele é ousado. Como o diabo ele inventa coisas e acha que tem domínio. Mas o domínio pertence ao Senhor. E eu quero te dizer, igreja do Senhor, que não se amedronte com o recado de Satanás. Porque ele fala, mas não tem poder nenhum. Porque em nossa vida quem manda é o Senhor, quem administra é o Senhor. E tudo é determinado por Ele na nossa vida. Mas depois de tudo aquilo, Elias estava no momento cansado, amados, exausto de tantas situações, de trabalhar, de guerrear, de falar ao povo. Ele queria novamente que o Senhor o escondesse e deixasse ali ele paradinho. Aí ele resolve nessa situação, ele mesmo: agora eu vou me esconder. Agora eu escolho parar. Agora eu escolho me esconder. E diz a palavra de Deus que ele estava emocionalmente tão abalado, que ele vai para o deserto. Ele não quer companhia de ninguém, nem de seu servo. Que a primeira coisa, uma das características de quem está emocionalmente exausto, desgastado, é querer ficar só. E Elias quis ficar sozinho, não quis nem o seu servo do lado. E saiu no deserto por um dia inteiro, caminhando no deserto, até chegar num local onde ele se estabelece ali e fica debaixo de um zimbro. E ali ele começa a falar com o Senhor. E ali ele começa a dizer ao Senhor ali, nas suas palavras, na sua oração: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, tira a minha vida. Ele estava dizendo: basta, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E é interessante que quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê um Elias que
quando o anjo vem despertá-lo e alimentá-lo ali naquele zimbro, porque são 4 ordens divinas que o Senhor dá ali a Elias, naquele momento. O Senhor diz a ele, no primeiro momento: levante-se, Elias, e coma. O Senhor vem para ele e toca nele. Porque, amados, quem está no estado como Elias estava, só o Senhor, para ele levantar-se e ser restaurado. Restaurado. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Pois creia, que quando o Senhor chegar, vai tocar e vai se levantar. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E quando o Senhor diz para ele, o anjo do Senhor diz para ele assim: levante-se, Elias. Naquele momento, ele prepara todo um banquete para ele, irmãos. O Senhor cuida de nós de todas as formas. O Senhor sabia que o homem natural, precisava ser alimentado, precisava de cuidados. Ele nunca vai te deixar perecer, nem passar necessidade, nem ficar com fome, nem mendigar o pão. E se ainda tu estiver assim esgotado, esgotada, cansada, querendo parar, Ele vai vir ao teu encontro para te tocar, te levantar e te alimentar. Louvado seja o nome do Senhor, porque como foi cantado nesta noite, Ele é Pai. Ele é Pai. Diga aí para quem está do seu lado, para essa mulher linda e cheirosa: Ele é Pai. Ele é teu Pai. Na segunda vez, porque Elias, ele come, né? Ele come. Eu acredito que ele não come todo aquele alimento que o anjo do Senhor trouxe, ele não come todo. Aí ele come e dorme de novo, né? Ele estava cansado. Amados, foi um dia no deserto, todinho caminhando, né? Ele estava extremamente cansado. Eu acredito que ele não era mais jovem, não. Né? Ele estava ali muito cansado. E novamente o anjo do Senhor o acorda e diz para ele: levante-se e coma. Mas agora vem outra palavra para Elias: levante-se e coma, porque a viagem ainda é longa. O Senhor já te falou assim? Já, pastora? Quando a gente quer parar, aí o Senhor vem dizer assim: minha filha, eu te dou essa palavra de renovo nesta noite. Come, se enche dela. Porque tu não vai ficar paralisada, tu vai se levantar. E eu te digo nesta noite, profetizo: a viagem é longa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, Elias estava realmente disposto a ficar ali. Ele queria ficar ali. E quando eu escrevi um pouco sobre isso, o Senhor me faz lembrar agora que o Senhor, Ele tem dado a alguns e algumas aqui nesta noite sinais de Deus. O Senhor tem te falado ao teu coração. Coisas indeléveis do Senhor, do seu Espírito Santo, de Deus para você. É bem pessoal. Mas parece que você não está conseguindo entender o recado do Senhor. Você não está conseguindo ver os sinais de Deus. E foi o caso de Elias. Ele comeu, mas não quis sair dali daquele lugar, não. Ele sai dali, mas vai para outro lugar para ficar ali tranquilo, parado, na caverna. Foi para a caverna. Oh, amado, ele deu trabalho ao anjo, não foi? Mas será que é só ele? Nós, quando queremos ficar parados, não queremos ir, não queremos fazer o que o Senhor deseja e quer.
O Senhor tem te falado de forma muito pessoal. Eu vou dizer de novo. É contigo. Nesta noite o Senhor veio dizer que o teu tempo de ficar parado vai ficar aqui nesta noite. Estancou, paralisou hoje pela palavra do Senhor. Porque vai ter um novo tempo para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem nova história escrita pelo Senhor sobre a tua vida. E eu não sei por que tu insiste em ficar no passado. O Senhor não deseja que você fique só no passado, rememorando coisas do passado. O Senhor quer que você se levante e avance, porque é longa a tua jornada, o teu caminho. Tem história nova para você. O Senhor está escrevendo uma história nova sobre você. E novamente, quando ele vai para a caverna, nós aprendemos aqui pela palavra de Deus, que quando ele chega ali naquela caverna, o Senhor o chama ali na caverna. O Senhor chama Elias, e é interessante que o Senhor vem falar com ele, e ele tem duas palavras de defesa, é a mesma palavra que ele usa duas vezes para falar ao Senhor. Por duas vezes, ele diz a mesma defesa. Ele fala sobre a sua própria razão de estar ali. Ele se justifica diante do Senhor. Nós somos assim? Somos. Quando nós não queremos fazer, nós temos muitas justificativas. E foi o que ele disse ao Senhor. E foi o que ele falou ao Senhor. Ele foi falar de como ele era muito zeloso diante do Senhor. Ele quis dizer assim, sabe por que eu quero ficar aqui, não quero sair daqui, Senhor? É porque eu estou decepcionado. Eu estou cansado. Eu estou cansado, Senhor, de lidar com essas pessoas que eu tenho falado, e não tem me dado ouvido. Eu sou professora e educar é isso. É falar, falar, falar. Mas na vida espiritual, não é só falar. Não é falar para aquele que a gente gostaria de falar, se expressar. Mas é falar dele para o Senhor. Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Tome outra estratégia. Porque falar dele e dela para o Senhor tem resposta de Deus eficaz. E ele disse ao Senhor, Senhor, eu sou zeloso pela tua obra. Parece que era só ele, não era? Na expressão. Não é? Eu sou zeloso. Eu sou mais do que os outros ali. Eu sou mais do que todo Israel junto. Eu estou parafraseando, né? Eu sou, e só eu fiquei só. Não tem ninguém comigo. Não tem ninguém comigo. E o Senhor vem para ele e diz novamente para ele, sai daí, rapaz. Sai desse lugar de vitimização. Sai desse lugar, porque não é o lugar que eu te quero. Vitimizar-se traz mais dor, traz mais angústia, aumenta mais a mágoa. E o Senhor queria tirar o profeta daquele lugar, mas era ele que precisava sair. Você entende? Você entende? O Senhor chama. O Senhor quer tirar, mas somos nós que precisamos sair deste lugar. Somos nós. E diz a palavra do Senhor,
que Elias fica ali aguardando pela segunda vez, quando o Senhor vem para ele dizer, Elias sai daí, ele diz a mesma justificação diante do Senhor. E o Senhor diz assim para ele, Elias, eu quero te mostrar a minha glória, eu quero te revelar os meus sinais, eu quero te fazer entender como é que eu trabalho, Elias, como é que eu me revelo, Elias. E eu aprendo aqui pela palavra de Deus que o Senhor nos quer ensinar, que o Senhor quer que a gente aprenda como é o trabalhar de Deus. E às vezes nós queremos que o Senhor faça do nosso jeito, e se revele para nós do nosso jeito. Ele tinha todo o poder e autoridade para vir se revelar a Elias, com labareda de fogo, como diz aqui a palavra do Senhor, quando ele se revela, com terremoto abalando ali aquela terra. Ele tinha toda a autoridade, ele é Deus, ele faz como ele quer. Mas nesse dia ele veio dizer a Elias, olha, eu venho a ti como um som suave, então escuta, escuta, porque eu quero conversar contigo assim de forma pessoal, em silêncio, no secreto contigo. Era isso que Deus estava querendo falar para o profeta Elias. Espere de Deus. Espere, o Senhor nunca deixou de vir quando a gente clama. Se eu não me engano, o profeta Oséias diz que ele virá como o amanhecer, como o sol virá no outro dia. Ele vai vir novamente, se o Senhor não voltar, o sol vai raiar amanhã. E assim será a vinda do Senhor ao nosso favor, e a sua volta gloriosa. Ele voltará, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender. Nunca faltou resposta de Deus para homem, para mulher de Deus que ora, que busca, que jejua, quem tem intimidade com Deus, como foi cantado nesta noite. Tem resposta de Deus. Tem resposta do Senhor. Amados, para nós terminarmos, quando o Senhor levanta ali e dá ordem a Elias, o Senhor diz que ainda tem muita coisa para ele fazer. Quando o Senhor vem a Elias novamente, ele ali naquele estado, querendo ficar só ali, o Senhor diz a ele, Elias, tem muito trabalho para você fazer ainda. E o Senhor falou em meu coração, mesmo em dias difíceis, prossiga. Mas também vá até o fim. Vá até o fim. O Senhor falou contigo, vá até o fim. Vá até o fim, minha amada. E o Senhor disse a Elias, meu querido, eu ainda quero que você se levante, porque ainda tem pessoas para você ungir na terra. Tem rei de Israel, tem o rei da Síria. Eu quero que você vá ungir esses homens. E eu quero também que você se levante para ungir um profeta no seu lugar. E nós vemos pela palavra de Deus que ele nem unge o rei de Israel, nem unge o rei da Síria. Ele só vai ungir o profeta no seu lugar. Ele estava querendo era parar. Não era? Antes do tempo. E quando eu me lembro disso, eu vejo o Senhor falando para Daniel. No livro de Daniel, eu amo muito essa passagem, amados, que fala sobre a vida de Daniel. No capítulo 12. Depois que o Senhor revela a Daniel tudo que vai acontecer no tempo do fim, quem não ficaria ansioso para entender todas as coisas? Quem não ficaria ansioso para entender como seria o meu fim ou o fim da minha família nesse tempo? Não é? E foi a pergunta que Daniel fez ao Senhor.
Mas nem tudo o Senhor quer revelar os seus segredos, nem tudo o Senhor vem revelar os seus segredos. Ele só quer que a gente continue a caminhar pela fé, indo até o fim, dando a cada dia um passo de fé, como ele disse a Ana, siga o seu caminho, Ana. Siga o seu caminho. E quando ele pergunta ao Senhor, meu Senhor, como é que vai ser o fim de todas estas coisas? Aí no final do capítulo, do verso 13, ele diz, quanto a você, Daniel, eu tenho uma palavra para dizer para você, siga o seu caminho até ao fim. Não importa com o que vai acontecer. Está preocupado, amada? Está preocupado? Não está dando certo, não é? Está muito confuso, não é? Você não sabe o que vai acontecer, não é? Mas o Senhor só te diz, te levanta de novo. Fica em pé de novo. E vá até o fim de novo. Só pare quando eu disser que é para parar. O apóstolo Paulo, ele entendeu esse recado de Deus. Que ele disse, ele no final da sua vida, que ele foi entregar-se diante do Senhor. Porque ele tinha pressa em executar o ID do Senhor. Ele sabia que o seu tempo era curto. Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo e deixando o tempo passar. Porque nós achamos que vamos ter o dia de amanhã. E o Senhor está dizendo, homem de Deus, mulher de Deus, não perca tempo. Faça a obra do Senhor enquanto é dia. E o apóstolo Paulo, depois de correr, anunciar o evangelho, foi quando ele chegou e disse assim, agora sim, Senhor. Porque ele entendeu os tempos na vida dele. Ele entendeu que tinha chegado o dia dele. Porque o Senhor revela os seus segredos aos seus filhos, amados. Até o dia de nós passarmos para o Senhor. O Senhor não nos deixa só nem desapercebido. Ele vem para nós e nos revela. Ele vem para nós e nos consola. E o apóstolo Paulo disse ao Senhor, entregando-se diante dele, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que o Senhor quer que você faça. Vá até o fim. Vá até o fim. Eu não sei se foi só ela que entendeu o recado de Deus, mas eu sei que não é só ela que está aqui nesta noite, que já quis parar, com vontade de voltar, não é? Se você está nesse estado, eu te convido para vir aqui e receber oração. Miriam, tu fica com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós concluirmos, eu não posso sair daqui sem dizer um recado de Deus. Porque quando o Senhor falou para mim no meu coração, quando falou para Ana, siga o seu caminho, ela voltou a viver de forma normal. Ela voltou a viver o seu cotidiano. A Penina ainda continuou aí ainda perseguindo ela, mas ela saiu diferente daquele dia da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Quem pode ficar com elas aqui neste lugar? Louvado seja o nome do Senhor. E ela entendeu que ela precisava continuar vivendo. Mas ela passou, depois daquele dia que ela recebeu a palavra do profeta, a ter uma nova vida. Uma vida com esperança. Uma vida com fé. E essa é a vida que nós vivemos no Senhor todos os dias. Que precisamos viver confiando no Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia. Porque como diz a palavra do Senhor, o Senhor tem pensamento de paz e não de mal para nos dar o fim que aguardamos dele. Eu quero te dizer nesta noite, não haverá decepção para a tua vida. Tu não ficarás envergonhada. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu quero te declarar uma palavra que veio muito profunda ao meu coração. Eu recebi de Deus. Mesmo em dias difíceis, prossiga, vá até o fim. Vá até o fim, porque é Deus que trabalha por nós, é Deus quem luta por nós, é Deus que está do nosso lado. E se a gente quiser ficar parado, Ele vai enviar novamente o anjo para nos levantar. E nesta noite, é isso que Ele faz na vida destas mulheres que já estão aqui. Ele levanta, Ele toma pela mão, Ele alimenta, para que possa novamente dar frutos para a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero terminar lembrando do profeta Jeremias. Nestes dias, nesta semana, o Senhor me falou do profeta Jeremias também, porque ele estava vivendo os dias muito difíceis. O exército já vinha invadir aquele lugar, destruir pela palavra profética do profeta. A cidade já estava quase sendo invadida. Ele não podia ter esperança de nada, a não ser de desastre, a não ser de uma cidade arruinada, a não ser de incerteza de um futuro. Porque ele não tinha certeza no futuro. Mas naquele dia, o Senhor levanta um profeta e envia ali um homem de Deus. Desculpe, o Senhor envia um parente da família dele, até aonde ele estava, que era na prisão, no palácio. E diz a ele: olha, eu vim aqui te vender algumas terras. E o Senhor havia já falado para o profeta: o teu parente vai vir aqui, ele vai te oferecer terras, compre. Compre. Você está entendendo? Em tempos difíceis, só o Senhor para nos dar essa ordem e dizer: tem esperança, tem prosperidade de novo, o Senhor nos visitará de novo. E era isso que ele estava dizendo. O Senhor visitaria de novo aquela terra. E o Senhor disse para ele: olha, compra esta terra. Aí manda ele levar o ofício, o documento de compra da terra, coloca num jarro, porque depois de muito tempo eu vou habitar naquela terra. E o Senhor te diz nesta noite: não se intimide, não tenha medo, avance, avance. Aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, filha, vai no nome do Senhor. Vai em nome do Senhor. Porque é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta. É Deus que manda quando nós não temos. É só o Senhor. Ele está te dizendo: confia na palavra, confia pela fé na palavra. E avança, mesmo em dias difíceis. Né? Siga em frente, prossiga e vá até o fim. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja. Posso orar, pastora? A senhora vai enviar alguém para orar? Será que só são essas? Se a igreja pode ficar em pé. Eu sei que essa palavra tocou em mais mulheres aqui nesta noite. Se tocou na sua vida, vem aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi muitas lágrimas nos olhos. Não fique aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor estabelece um novo tempo. Uma nova história sobre a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. A igreja impõe as mãos para cá. Glória a Deus. Glória a Deus.
Senhor, nós oramos em Teu nome. Te agradecemos, Espírito Santo, porque Tu estás conosco. É só o Senhor, Pai, que muda a rota, muda destino. E o Senhor me faz lembrar o que o Senhor me fez escrever. Que tem aqui pessoas que tomaram outro rumo. Que enveredou por outros caminhos. Que quis andar por outros caminhos, outras trilhas. Achando que fosse o melhor caminho, ficou dando voltas. Perdido sem direção de Deus. E Deus tem uma chamada na sua vida. E nesta noite o Senhor diz a ti que Ele coloca um GPS novamente na tua vida para te reconstruir, restaurar o teu caminho. Te coloca na rota de novo, para a glória do nome do Senhor. Toma esta vida em tuas mãos, Senhor. Hoje tu dá um novo rumo. Deus, que o teu nome seja glorificado em cada vida nesta noite. Exaltado seja o teu nome para sempre. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Abraça esta mulher que está do seu lado. Diga assim para ela, mesmo em dias difíceis, prossiga, vá até o fim. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que te apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Aleluia, a igreja continue de pé, porque nós vamos continuar adorando ao Senhor com a bandinha. Amém?